Pronto, vamos lá. Lembrando que o André Luiz começa finalmente a trabalhar. Depois de 26 capítulos, no 27º, ele começa a trabalhar, né? Não como médico, mas a gente vai ver aí, né? Como um auxiliar de auxiliar, como auxiliar do faxineiro. Então, é o que a gente vai entender aí a partir de agora. Vamos lá. Capítulo 27. O trabalho, enfim. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escabeirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Lembrando aqui que só um momento, Verinha. Lembrando aqui que esses companheiros foram irmãos recolhidos do umbral para serem atendidos ali. Então, é dizer, verdadeiro depósito, despojos humanos. São pessoas que muitas vezes passaram, às vezes, séculos, né? Tem espírito que passa séculos lá no umbral, sofrendo ou fazendo sofrer. Então, esses espíritos estão lutando, brigando para poder se levantar, mas o sofrimento ainda é muito intenso, principalmente para quem não está acostumado a ver tanto sofrimento. Eu acho que não era o caso do André, porque ele era médico, então a gente está acostumado com isso. Mas é muito sofrimento. Esses irmãos trazem um sofrimento muito grande. Diga aí, Carlos. Eu tava procurando aqui que esses aí são as câmaras de retificação, não é isso? Sim, Ah, tá, então tirou a dúvida. Eu tava procurando aqui, não achei. são as câmaras de retificação. Diga, Pedro César. Eu estava lendo os livros mais antigos de André Nosso Lar, aí essas câmaras vastas aqui, aí nos livros mais antigos fala em cabines, não fala em câmaras. Realmente aí dá a entender, porque quando ele fala câmaras vastas, são coisas imensas, né? E cabine dá a entender que é uma coisa pequena, né? Então aqui eu até Isolável. concordo com essa pronúncia aqui de câmaras vastas. Agora, que eu entendi aqui também com relação ao que ele disse, rostos escaveirados, mãos esqueléticas, essas coisas todas, já estava dando uma lucidez ao André Luiz, porque ele já estava entendendo realmente o que era uma espiritualidade, né? Coisa que ele não entendia quando era encarnado. Então, para mim, ele já estava assim se esclarecendo quanto a isso. É o meu entendimento. É, perfeito. Eu penso um pouquinho diferente, Pedrão. Eu acho que ele está, sim, começando a fazer uma diferença entre o conhecimento clínico médico dele e as questões do plano espiritual. Mas quando ele faz esse relato aqui, ele está fazendo algo muito mais próximo da vivência terrena do que do plano espiritual. Porque ele faz exatamente essa comparação, olha lá, rostos escaveirados, mãos esqueléticas, ou seja, a descrição daquilo que acontece com o corpo físico, né? Faces monstruosas, em função das deformidades que, porventura, aqueles corpos sofreram, né? A depender do tipo de desencarne, né? Porque, de fato, eles chegam desse jeito e vão entrar num processo de readaptação que vai também mudar o aspecto de aparência, né? Ao longo do tempo, essas aparências vão se mudando. Agora, eu, pelo menos entendo assim, esses espíritos, boa parte deles nem sabe o que está acontecendo com eles. Sim. Muitos deles nem sabem que desencarnaram. Eles estão ali meio que fora da razão, né? Fora de si.
meio enlouquecidos. Então, eles não sabem o que está acontecendo, nem sabem que está desencarnado. Eles estão sofrendo internados, e por isso que essa dificuldade deles, né? Ele diz, verdadeiros despojos humanos, né? É uma série de câmaras vastas ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Então, eles traziam ainda toda a aparência dos encarnados, até porque eles nem sabem que estão desencarnados. Então, eles estão plasmando um corpo material, plasmando um corpo físico na mente de cada um deles. E essas câmaras, né, Valdemir, elas ficam abaixo, parece que entendi assim, quando ele fala que desceu uma escada vasta, imensa, ficam no subsolo, né, vamos dizer assim, né? Elas ficam mais próximas do umbral. Como o Ministério da União Divina é o mais distante, digamos assim, e o Ministério do Auxílio, esse ministério mais próximo do umbral, estão praticamente dentro do umbral. Abre uma porta, está no umbral. Né? Tanto é que a gente vê aquela pessoa que fazia abortos. Eu não sei se nós já passamos por esse capítulo. E que depois Não, ainda vai chegar ainda. ainda Ainda vai vai chegar. mesmo. Então não vamos dar spoiler, não. Depois, quando a gente chegar lá, a gente fala. Segue. Vamos lá. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora que acudiu atenciosamente. Só um minuto, Verinha. Aqui, Pedrão, é o que é a mudança do André Luiz. Ele Isso, já entende que a prece é um recurso para que ele possa se sustentar diante de situações difíceis. E ele verdade, recorreu à verdade. prece. Esse é É. um ponto de uma curva qualitativa que o André Luiz começa a adotar, dada a compreensão desse tempo já no nosso lar. É um ponto fora da curva, né? Porque para ele até então, ele está muito materializado. Tudo para ele era matéria, né? Então ele sentia dor, tinha sangramento, ele tinha todas as dificuldades materiais. Aqui ele está num ponto fora da curva, ou saindo da parte material para efetivamente entrar no aspecto espiritual. E aí a prece é o meio dele conseguir se fortalecer para estar nesse meio, porque realmente eu imagino deve ser bastante complicado, até porque a gente vem de lá, pelo menos eu, né? Eu vim lá desses umbrais aí da vida. Então, o sofrimento é bastante intenso. A gente tem que ter essa prece, que isso nos ajuda com certeza. Diga, filha. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? O ministro Flacos esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Há que multiplicar energias, tornou ele. Sereno, não temos tempo a perder. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair, sair. Quero ar, muito ar. Só um minutinho, velho. Esse pelo menos sabia que está desencarnado, né? Isso é pior do que a morte na Terra. Então, eles trazem, e aí isso é um cuidado que a gente precisa entender, o conhecimento nos ajuda muito, não resolve a nossa situação, mas o conhecimento intelectual do que está acontecendo nos ajuda muito, porque nós precisamos nos modificar moralmente, mas só conhecendo a gente pode mudar. Então, ele lembra aqui, né? Por caridade, gesticulando, aguardando o leito, a maneira de louco. Estou a sufocar. Ele já está desencarnado, mas ele ainda traz todas as sensações de estando reencarnado. Ele pode respirar normalmente. Normalmente ele poderia respirar, se tivesse equilibrado, estivesse sendo auxiliado.
Mas aqui ele está gritando socorro porque ele não está conseguindo respirar. Coisa que, para um espírito desencarnado, não teria nenhuma dificuldade. Mas é ainda a sensação de estar reencarnado. Então, a sensação da matéria é bastante intensa para esses irmãos que estão, especialmente nessas câmaras de retificação. Tobias aproximou-se, examinou com atenção e perguntou: por que teria o Ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Isso é muito importante, Verinha, né? Vale destacar. Eu até sublinhei aqui. A Eu também. carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Então, a gente tem que ter, pelo menos nós espíritas, precisamos ter essa consciência de não perturbar os nossos desencarnados com choros, com lamentações, com insatisfações, porque isso eles recebem no imo, eles recebem no íntimo essas nossas lamentações, as nossas descrenças, essa nossa falta de fé. Então, precisamos ter fé para auxiliar esses irmãos. E as nossas preces, como disse o André Luiz, ajuda bastante nessa situação. Diga, Carlos. Meu vídeo tá ruim aqui, mas tá ouvindo aí, né? Uhum. É, isso aqui em particular me chamou a atenção que eu tenho um ano, mais ou menos, uma tia minha, né? Desencarnou. E ficaram 7 filhos, né? E a maioria deles, né, tem WhatsApp, essas coisas, de vez em quando postam foto dela, né? Ela bem, ela doente, e eu vejo muita tristeza, né, do que eles postam. E eu conversei com, pelo menos com 2 desses 7 primos, né? Falei, cara, quando você se sentir assim, pô, faz uma peça pra minha tia, né? Não fica nessa tristeza, não. Pensa que ela tá num lugar bem assistido, que tá tudo bem com ela. Mas mesmo assim, eles continuam ainda com essa saudade, né? Apertando muito esse pensamento dessa forma. Isso, na verdade, também atrapalha, né? É o que está sendo explicitado aqui, né? Ou não necessariamente isso. Não, sim, isso é um ponto. Esse companheiro, né, sofre a carga de pensamento dos familiares. Agora, Bezerra de Menezes não estava sujeito a essa carga de pensamento. Isso depende de cada um de nós, depende da nossa evolução. Por isso é importante estarmos estudando, conhecendo, aprendendo. E, obviamente, que isso não é suficiente, não é bom, mas não basta, agindo também, praticando bem. Mas o conhecimento, com toda certeza, é aquela fala do Cristo lá no Evangelho de João. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento intelectual, com certeza, nos ajuda bastante. Eu sei que eu morri, eu sei que estou aqui. Agora, isso dependendo da nossa crença aqui, da nossa vivência aqui. Porque se eu não acredito em nada, aqui, eu vou deixar o plano físico e vou continuar não acreditando em nada. Se eu acredito que é o nada que me espera, eu vou para o nada. Ou se eu acredito no inferno, eu vou construir um inferno para mim. Eu vou construir essa situação. Então, por isso o intelecto, o conhecimento intelectual, dizem os espíritos, precede ao moral. Mas precisamos dessas duas asas, como diz o Emmanuel, né? A asa da sabedoria e a asa do amor, da razão e do amor, para equilibrar, porque senão nós vamos ficar desequilibrados. E essa é a É, ideia Eu, aqui. eu só não me aprofundo muito no que a gente. Pouco conhecimento que eu tenho da doutrina, porque a grande maioria deles são evangélicos, né? Então, se eu entrar muito nessa área, eles não, Ah, talvez não sim. entendam muito bem. Então, eu evito, só peço para eles fazerem oração, né? Já que eles estão Mas sempre no culto. isso Tal. para ele também eles não fazem, Carlos, porque ou ela está no céu ou está no inferno. Quem está no céu não precisa de prece, quem está no inferno não sai de lá. Não precisa de prece também.
Eu sei porque a minha família é evangélica. Então, eu tenho os familiares desencarnados. Não existe essa coisa da prece. Ele está no céu. Ele está no seio de Abraão. Então, não precisa de prece. Ou, se for o caso, né? Acho que se for comigo, eu vou estar no inferno, né? Porque não sou evangélico, para desencarnar, vou para o inferno. Então, também não vão orar por mim, porque eles não acreditam que essa prece possa auxiliar alguém já desencarnado. Então, realmente, sendo evangélico, fica mais complicado. Aí a gente tem que, nós que acreditamos, você que sabe, ora por ela. Ore por ela, para que ela se fortaleça. E agora ela já sabe que não foi para o céu. Né? Não sei se ela era evangélica, mas eu penso no meu pai, por exemplo. Meu pai era até meio fanático religioso. Era Pelo o contrário, evangélico. minha tia não era nada evangélica. Minha tia. Ah, sim. Meu pai era meio fanático evangélico. Tudo era evangélico, tudo era isso, tudo era céu, tudo era. E, naturalmente que há uma decepção, né? Uma frustração ao chegar lá e cadê o céu que me prometeram? Ele acreditava nisso. Era uma pessoa com muito pouca cultura, né? Então ouvia as coisas, não lia bem, tinha dificuldade para a leitura, mas ele acreditava piamente que saindo daqui ia direto para os braços de Abraão, ia ter com Deus no céu. Então, naturalmente, isso gera, ou vai gerar frustração depois. Mas, sendo caridoso, sendo bom, sendo caridoso, né? Em última instância, sendo caridoso. Com certeza, mesmo sendo evangélico, mesmo não indo para o céu, podem entender e transformar o pensamento, mudar de ideia em relação a esse pensamento de encontrar o céu. Eu vejo meus familiares lá, meus irmãos especialmente, né? Meus irmãos, sobrinhos, cunhados, todo mundo. Né? Fulano está no céu, fulano foi para o céu, fulano foi para o céu. A gente sabe que não é bem assim. De vez em quando eles aparecem na reunião mediúnica e eu não posso nem falar nada para os familiares, porque eles vão dizer que é o diabo que está se manifestando, é, tomando nome de outras pessoas. Diga, Sandra, depois o Mauro. Quer falar, Mauro, primeiro? Eu queria compartilhar com vocês o seguinte: quem daqui já teve crise de ansiedade? Só a Sandrinha. Eu já tive. Já teve. Então, quem já teve crise de ansiedade não tem sintomas desse tipo? Né? Fica abafado, né? Fica com o coração apertado, acha que vai infartar, não é isso? Então, os espíritos é a mesma coisa, gente. E cada crise de ansiedade tem uma motivação. É o gatilho que vai impulsionar o start daquelas reações psicossomáticas. Então, os espíritos são a mesma coisa, mesma coisa. Então, ele fala aqui o seguinte, ó, é que o espírito lá que estava lá gritando, vou até voltar aqui, ele diz assim, o fulano estava agarrado no leito, né, a maneira de louco. Estou a sufocar, isto é 1000 vezes pior que morrer na terra, socorro, quero sair. Ou seja, estava tendo uma crise de ansiedade na espiritualidade. Motivada pelo quê? Motivada pelos pensamentos dos familiares que ficaram. Né? Não devia ter uma boa relação com eles, e aí o pessoal ficou ali martelando. Isso até é compreensível, né? O mau pensamento até entre nós causa mal-estar. Agora eu vou contar o caso do meu tio, já contei aqui algumas vezes. Meu tio desencarnou em casa, beleza, tranquilo. Minha tia é espírita, de décadas, ficava em casa assim, cozinhando. Ai, fulano, que saudade que eu tenho de você. Ah, fulano, que pena que você não pôde acompanhar o crescimento da nossa filha. Não era nem pensando mal, era uma reflexão apenas. E quando esse meu tio se apresenta na reunião mediúnica, o médium demonstrava quase que uma extenuação, sufocado, porque ele retratava a condição que meu tio estava no mundo espiritual. Então, pessoal, cada um, claro, vai receber de um jeito,
De novo, não existe receita de bolo. Meu tio, muito provavelmente, estava ainda preso à situação da família, estava ainda impactado por esse desencarne inesperado, foi um infarto, né? Minha prima, única filha, era pequena, a preocupação dele na continuidade da estabilidade da família. Então, tudo isso devia passar na cabeça dele. E ele deveria estar vivendo isso no plano espiritual. Então, esses pensamentos, que aos olhos de muitos seria uma coisa natural, poxa, mas isso não é motivo para tanto. Depende do gatilho que vai startar a ansiedade no outro. A história da dor de dente, a mesma coisa. Então, ele aqui está sendo impactado por pensamentos pouco agradáveis, né? Com Mas os, certeza. no... Mas os nossos pensamentos, aos nossos olhos, naturais, inofensivos, também podem causar problemas para os nossos irmãos no plano espiritual. Ah, Mauro, então o que sobra? Sobra bons pensamentos, Preces. preces, boas lembranças, impulsionar vibrações de acalento, de conforto, né, para que eles possam seguir normal e seguir a vida deles. Minha tia Lourdes, quando morreu, estava indo para ser enterrada, o corpo, também se apresentou, disse assim, pede para a Leda, que era irmã dela, minha tia, né? Pede para a Leda não fazer o que ela está fazendo lá. Isso aí, eu não estou gostando, vai me atrapalhar. O que minha tia Leda estava fazendo? Acendendo uma vela. Então, veja o que cada um vai usar como referência para seu próprio bem-estar ou mal-estar. Então, qual é o ponto comum? O ponto comum, gente, são as preces. E as preces imputando, né, impulsionando vibrações de fortalecimento, de pacificação, de serenidade, que ele possa seguir seu caminho, que as coisas vão ficar bem, que ele não se preocupe, né? Também não pode fazer uma prece, né? Ai, Senhor Jesus, o coitado do meu irmão, do meu marido, do meu filho, do meu primo. Não é assim, né? Então, Kardec, a espiritualidade foi tão sábia que fez um compêndio de preces orientando como essas preces, de acordo com Deve. o contexto, devem ser conduzidas. Então, quem tiver dúvida, recorre lá. Capítulo 28. Diga, Sandra. Da mesma forma, eu não sei se vocês concordam com isso, eu tenho alguma resposta sobre isso, né? Da mesma forma que o nosso desespero afeta eles lá, né? A nossa envergadura para o desenvolvimento espiritual deve afetá-los também, né? A nível positivo, né? Isso procede? O que afeta foi o que o Mauro acabou de dizer. São os bons. Afeta no sentido bom, né? É, Os bons pensamentos, a prece, as boas lembranças. Tentar esquecer, ou pelo menos não alimentar lembranças ruins, lembranças tristes. Isso os ajuda. Mas que eles vão ter que responder por cada coisa que fizeram ou que deixaram de fazer, como nós, cada um de nós. Tem que responder por aquilo que fez ou deixou de fazer. Se eu deixei de fazer e aquilo gerou uma consequência grave para alguém, eu sou, pelo menos, corresponsável por aquela situação. A gente sempre lembra aqui a situação do Goethe, né? Lá que as pessoas se suicidaram em função de um livro do Goethe. E ele se sentiu, foi evocado por Kardec e disse que se sentia corresponsável por cada um daqueles suicídios. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos, pensamentos ou omissões. Atos ou omissões. Mas precisamos, então, estar atento a isso para, como lembrou o Mauro, estarmos na melhor sintonia possível. Não é estar em prece, mas é em estado de prece constantemente.
Quando eu estou em estado de prece, fica mais fácil eu ser intuído, eu ser auxiliado, eu ser ajudado para ajudar alguém. O nossa evolução moral, ela não vai trazer nenhum efeito direto, né? Direto não vai trazer. Para o espírito, não. Para a gente, sim, mas para os espíritos que guardam É isso alguma que eu queria relação saber. conosco, não. Uhum. Ele pode, sim, observando o nosso progresso, né? Sim. Se sentir ali feliz, né? Por, de alguma maneira, ter participado disso, né? Se foi um pai, se foi uma mãe, né? Participado, foi eu que dei a oportunidade, aquela coisa, né? Mas isso também depende muito de como nós vamos encarar. O outro lado também existe, né? Você vê lá a evolução moral de um filho, por exemplo, e se olha e se vê, cara, quanto eu perdi, né? Pelas escolhas que eu fiz, pelos equívocos que eu cometi na minha relação com essa pessoa. Também depende de como ele vai analisar isso. É. A história, olha lá, a esposa, né? A mãe do André Luiz, esposa do pai, o pai está lá numa situação que não dá nem para visitar, Uhum. né? Então, a ascensão espiritual, nem moral, espiritual, né, daquela que foi esposa dele, não trouxe impacto nenhum para ele, Certo, certo. né? Então, Entendi. entendeu? Porque Uhum. tem uma fala evangélica que diz: é cada um segundo as suas Segundo obras. tuas obras. Não é segundo a obra do outro. Cada um segundo as suas obras. Então, de novo, sempre lembro Paulo escrevendo aos Gálatas, né? Você pode plantar qualquer coisa que você quiser, mas vai ter que colher tudo aquilo que plantar. Então, a ideia é exatamente a mesma. A cada um segundo as suas obras. Cada um colhe aquilo que plantou. Por isso, precisamos escolher as melhores sementes, os melhores terrenos para botar as nossas sementes. E esse terreno somos nós mesmos, né? Então, temos essa percepção. Seguimos? Seguimos, velhinha. Começa aí de novo nesse parágrafo. Experimentou em uma crise e tal. Tá. Então, por que teria o Ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido, como seria de desejar. Então, Enquanto podemos nos desprender dos bens materiais ou dessas ideias, dessas crenças limitantes e não sermos atingidos. Mas isso depende, de novo, depende das nossas obras, depende das nossas ações, da nossa evolução. Então, os pensamentos de um familiar, seja ele qual for, não necessariamente vão me atingir se eu estiver numa vibração diferente. É o exemplo aqui que a gente pode dar: a mãe do André Luiz e o André Luiz, né? A mãe dele lá no plano superior vai no umbral para visitá-lo e ele não consegue perceber. Então, o pensamento dele não vai atrapalhar a mãe. A mãe vai até sentir por ver um filho ou um irmão em Cristo, sofrendo. Mas ela não vai, o sofrimento dele não vai modificar o dela, a situação dela. Nem agora, o pedido dela, tanto é que as intercessões, nós vimos aqui, e nesse aqui não, mas no livro, especialmente no Missionário da Luz, o André fala nas intercessões, o quanto os espíritos podem pedir por nós, os nossos amigos, nossos anjos da guarda, em função de crédito que eles têm, interceder por nós. Isso sim, é o que nós fazemos aqui, dentro, obviamente, de limites, mas podemos fazer sim. Então, precisamos ter esse cuidado. Ele achava-se muito fraco, visto achar-se ainda muito fraco, e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos lados mais fortes do mundo. A força mental aqui é importante, e aí a gente começa construindo isso aqui. Toda a nossa construção lá do plano espiritual, nós levamos daqui. Nós
teorizamos lá e viemos para aqui para colocar em prática. Aprendemos, agora vamos lá ver se você internalizou o conhecimento. E aí vamos viver reencarnado para saber se internalizamos ou não. Segue. Continuemos, Verinha. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermeiro, a serviçal prosseguia Enfermo. esclarecendo. Hoje, Enfermo. muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei, então, aplicar alguns passes de prostração. Subtraí-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Aqui, se fosse aqui, a gente dava um sossega-leão, né? Fugiu do quarto, fugiu da cama, a gente dá um sossega-leão. O que ela fez lá? Deu um sossega-leão. Deu um passe de prostração. Subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Então, você vai ficar prostrado para não se fazer, para não se criar dificuldade, para não criar problemas para você mesmo. Aqui a gente bota uma camisa de força, ou física ou química. Né? De qualquer maneira, é uma camisa de força. Lá, ela dá um passe. Mas a situação é para ver o quanto nós não mudamos nada. Desencarnamos, continuamos com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas. Então, é preciso essa camisa de força lá no plano espiritual também. Fez muito bem, acentuou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Você entenderam isso aí, como é interessante essa coisa? É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações. Então, eu não vou dar facilidade para a família. Eles não vão trabalhar tranquilidade, equilíbrio, paz. Não, maior preocupação. Tem dificuldade disso, está faltando aquilo, está faltando a comida, está faltando o dinheiro para a luz. Para eles pensarem, para sair daquele pensamento único, daquele monoideísmo, daquela monoideia, de só pensar no pobre do Ribeiro. O Ribeiro está desencarnado, coitado. Ele não pode mais pagar a conta de luz, não pode mais resolver situações. E como não tem estrutura espiritual, moral, para se ausentar, e a gente entende que é difícil, acho que para qualquer um de nós, ficar ausente dos familiares, ausente das pessoas que a gente ama, é mais difícil, então acaba sofrendo efetivamente as consequências. Mas eu achei interessante essa providência. A família precisa de mais problemas. Então, é alguém que adoeça, para que o foco deixe de ser o Ribeiro para ser alguém que está encarnado junto deles. Então, quando Então aparecer nasce o alguém, problema... né? Hein? Então nasce alguém. Sim, Nasce um neto, nasce alguém que vai precisar de atenção. é. E aí é preciso que a gente entenda isso. Né? Os nossos companheiros que estão lá do outro lado são tão evoluídos quanto nós. São tão evoluídos quanto eram aqui. Estão tão preocupados quanto eram quando estavam preocupados aqui. Então, a gente precisa, nós, espíritas, com conhecimento, não temos, não, deixa eu usar a primeira pessoa. Não tenho moralidade, mas conhecimento eu tenho bastante. Ou bastante. Eu tenho um pouco de conhecimento. Mas esse conhecimento aumenta a minha responsabilidade. Muito será pedido a quem muito tiver recebido, diz lá o Evangelho. Então, se eu receber muito, eu vou ter que responder por muito. Então, essa é a Aí ideia. essas preocupações, né, Valdini? Quem vai dar é a espiritualidade, né? Que vai direcionar para essas preocupações, né? Vai direcionar, porque a família já tem preocupação suficiente, eles só vão focar, né? Foca na preocupação X, na preocupação Y, no fulano, no Beltrano, alguém que tem dificuldade, porque eles estão muito focados no Ribeiro.
que desencarnou e que está desencarnado não pode resolver mais situações da casa. E de novo, nós, espíritas, temos que ter esse cuidado. Não podemos entrar nessa vibe, né, de estar evocando, como dizia Moisés lá no Deuteronômio, né, evocando os espíritos. Né? Não evoquemos os espíritos com as nossas reclamações, com as nossas dores, com as nossas dificuldades. Porque evocar espírito não é só sentar numa mesa e chamá-los. As nossas dificuldades também os evocam. Os nossos problemas, principalmente as nossas insatisfações, também, em relação a eles, também os evocam. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Segue. Verinha. Fixei o doente, procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Notando minha admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Foi onde eu sublinhei. Pelo menos me chamou a atenção essa frase. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. A vida real aqui, a vida do plano espiritual. Então, o que nós amontoamos aqui, nós vamos encontrar lá. Por isso, Jesus nos recomenda. O ensino de Jesus é fantástico, né? Se a gente pega o todo, é fantástico. Por isso, ele recomenda: não acumuleis tesouros onde os ladrões roubam, onde a ferrugem corrói. Acumule o tesouro no céu. Lá não tem ladrão, não tem ferrugem, não tem traça. E a outra fala dele: o seu coração vai estar onde estiver o seu tesouro. O meu tesouro está onde? Está nos planos espirituais ou está na terra? Aí eu não saio da terra. Por isso que muitos, às vezes, não saem do cemitério. Muitos companheiros ficam agarrados ao corpo em decomposição do cemitério. O Mauro sempre lembra aqui a companheira lá da Mansão do Caminho, querendo levantar o corpo desencarnado. É claro que ela despertou a tempo e, opa, mudou de sintonia, mudou de vibração, vamos trabalhar. Mas, lá no Obreiros, o André mostra lá que tem espírito há 6 meses. O corpo já está totalmente decomposto e está lá aquele espírito agarrado aos restos dos ossos enterrados lá no cemitério. Porque não aprendeu, não entendeu a vida espiritual. De novo, o ensinamento do Cristo. Busque primeiro as coisas do reino do céu, que as da matéria vos serão dadas por acréscimo de misericórdia. As da matéria, os pássaros não semeiam e não passam fome. Mas a parte espiritual, nós precisamos buscar. Nós precisamos priorizar. E essa é a ideia. Então, ele encontra na vida real que amontoou de si mesmo. O nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. E aí, né, só uma pergunta retórica. Quem não se deixa enganar ou quem não se deixa envolver por ilusões? De uma maneira geral. Nós, reencarnados, temos dificuldades. A matéria ainda é um grande obstáculo para nós. Haja visto a gente olhar para espíritos de escola, como Kardec, Francisco de Assis, e ver que a mocidade, Santo Agostinho, né? A mocidade deles, a juventude deles, Kardec não, mas Kardec não acreditava nos espíritos. Até que foi convocado. Eu, pelo menos, não acreditava nessa ideia, né? Tanto é que quando ele vai ver a primeira reunião, isso para mim é coisa para boi dormir. Até que me prove que mesa tem cérebro e nervo, eu não consigo entender e nem aceitar isso. Então, ele nem tinha ideia da missão dele. Então, a carne nos tira
a percepção. Então, todos nós, quando estamos encarnados, nos deixamos empolgar de uma maneira geral por ilusões, por fantasias, por utopias. Então, nós ainda temos a dificuldade, mesmo com o conhecimento evangélico, mesmo com o conhecimento espírita. Isso aqui, gente, por favor, não é para botar ninguém em estado de depressão, não, tá? Não é para deprimir ninguém. Isto é um estado normal ainda de espírito de terceira ordem. Se a gente der uma olhada nos evangelhos, como eram os apóstolos do Cristo? Não estou falando nem dos discípulos, mas os apóstolos do Cristo. Todos cheios de falhas. Todos com enormes dificuldades. Claro que tinham méritos, mas muitas dificuldades. Você vai ler Pedro, Tomé, o João nem tanto, mas o Mateus, todos com enormes dificuldades. E eu estou falando isso muito mais próximo hoje, que eu estou vendo o The Chosen. Eu estou terminando a quarta temporada da série. E é muito interessante porque é muito próximo da realidade. A conversa de Jesus com aqueles discípulos. Tem muito texto, a reprodução literal do Evangelho, em muitas situações. E esses espíritos, com certeza, tiveram enorme dificuldade para entender a missão do Cristo, a missão dele mesmo. Kardec chega a dizer que a mãe do Cristo não entendia bem a missão do filho. Então, o Ribeiro, coitado, deixou-se empolgar quando estava encarnado, e é uma questão que nós também, se não nos cuidarmos, ficaremos também nessa situação. Segue. Eu nem sei onde você parou, Verinha. Eu me perdi. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos. Achou? Ah, sim. Tá. Conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias relativas à curiosidade e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Lembrando aqui a conversa do André Luiz teve com a dona Laura, né? Quando ela fala lá dos perigos da curiosidade, que ele mantivesse uma curiosidade sim, mas saudável. E aqui ele tá lembrando aqui, eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer a procedência e o histórico da situação. Entretanto, lembrei da criteriosa ponderação da dona Laura, lá, a mãe de Lísias. E aí ele fica mais tranquilo, ou pelo menos se sossega um pouco. Porque o André parece um repórter, aquele repórter bem investigativo, né? Se tivesse aqui, ele seria da Abrage, do jornalista investigativo. Por isso ele faz tantas perguntas. Diga aí, Pedro. Eu não sei se você saberia responder, porque você não desencarnou ainda, né? Mas Pelo menos dessa vez, né? Já vamos lá. desencarnei muitas vezes, mas dessa ainda não. Vamos lá. O Ribeiro está nessa situação, né? Dificuldade. Como que seria para ele se equilibrar? Como é que seria o procedimento para um espírito se equilibrar novamente, reequilibrar novamente, né? Lá no plano espiritual? Porque eu estou vendo aqui que há uma dificuldade muito grande, né? Como é que poderia ser? Aí, meu amigo, é tempo. Tempo, estudo, trabalho. Porque o equilíbrio precisa começar aqui. É aqui que nós precisamos nos equilibrar, enquanto reencarnados, para sairmos aqui com mínimo de equilíbrio. Mauro, eu cortei você, desculpa, diga aí. Não, desculpa, eu que estava te entrecortei. Mas também o atendimento fraterno, gente. Ah, sim. O atendimento fraterno que ele vai ter aí, ó, no plano espiritual, né? Os apoios psicológicos, porque não tem psicólogo só aqui,
tem também no plano espiritual, né? Que vai orientá-lo, que vai fazer com que ele perceba o novo estado em que ele está, que aquela relação que ele construiu serviu para aquela encarnação, que eles precisam seguir e ele precisa se desvincular, né? É assim que vai. Igual o André Luiz, gente. O André Luiz, quando voltou lá para visitar, não ficou cheio de ciúme lá do novo marido da mulher? É a mesma coisa. Agora, ele vai ter o apoio. Se na espiritualidade não for suficiente, ele vai ser conduzido a uma reunião mediúnica para que ele possa dialogar, para que ele possa conversar, para que ele possa esclarecer. Mas aqui já existe a possibilidade disso. Existem espíritos que não têm essa possibilidade. E aí são levados, né, às reuniões. Mas os recursos, o Pedrão, não vai faltar. Agora, também temos que entender que vai depender dele, né, começar a trabalhar o seu próprio emocional, o seu racional, para que ele possa encontrar um ponto de equilíbrio. Porque esse ponto de equilíbrio não vem de terceiro, vem da nossa reflexão, do nosso reposicionamento, do conhecimento. Aí a gente vai dizer, é de fato, agora deixa eles lá e vamos seguir meu caminho. O grande barato é isso, né? Porque só depende da gente. Só depende de nós. Porque eu até brinquei aqui na semana passada com aquela caneca de boca para baixo, né? Pedindo um pouco de café. Tem gente, se eu não quiser ajuda, eu vou me revoltar, eu vou me rebelar, eu vou rejeitar ajudas. Por isso, de novo, eu insisto nesse tema, nessa ideia. É aqui que nós temos que começar. É hoje que nós temos que começar. A hora é agora. O dia é hoje. A hora de fazer o bem é agora. A hora de se esclarecer é agora. A hora de se desprender é agora. E quando a gente fala desprender, não é deixar de amar. É muito pelo contrário. É amar indistintamente. Amar a todos da mesma maneira. Tá difícil para a gente? Ainda está muito difícil amar a todos como eu amo a minha mãe. Ou como eu amo meus filhos, meus netos. É claro que isso para mim ainda é difícil. Mas é um trabalho que eu preciso me dedicar para aprender a amar todos indistintamente. Porque todos somos irmãos. Todos saímos do mesmo Criador. Então, essa é a ideia. Precisamos começar aqui. Por isso, aqui uma conversa aqui no capítulo anterior, o ministro fala para o André Luiz: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Se aparecer um trabalho, não pensem duas vezes. Apareceu a oportunidade de trabalhar no bem, não precisa ser na casa espírita, não, em qualquer lugar. Aproveite e se engaje no trabalho, porque é nossa salvação. O trabalho é o meio pelo qual nós podemos nos desligar um pouco das situações das nossas situações e nos envolver fraternalmente com a situação do outro. Vamos lá, velhinha, senão a gente não acaba o parágrafo, o capítulo. E acho que não vai nem dar. O capítulo não vai acabar, mas essa página dá. Essa página dá. Seguimos pelas numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e muitas vezes sob o império de baixos pensamentos. Pensamentos ruins têm mau cheiro, tá, gente? Pois é. Cuidado. Precisa botar um desodorante nos pensamentos para limpá-los, botá-los pelo menos agradáveis. Pois é, né, Valdenice? Se os pensamentos construiu a colônia Nosso Lar, os maus pensamentos também vão se manifestar, né? Construir um umbral. É, exatamente.
pensamento construiu o umbral, continua o sofrimento, constrói o sofrimento. O É. pensamento constrói e destrói. É questão de canalização de energia. Reservam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. Tobias, Tobias, estou morrendo à fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. A situação lá era difícil. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro é angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmo esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centraliza ele o próprio coração. Onde tiver seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Então, onde está o tesouro de cada um de nós? O que é o nosso tesouro? Está no plano físico? Está no plano espiritual? Aí cada um tem o direito e a liberdade de escolher. Agora, vai ficar agarrado onde escolheu. Vai ficar onde escolheu. E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou. São contrabandistas na vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Realíssimo. Tobias não podiam ser mais lógicos. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando. Vejamos alguns dos infelizes semimortos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu. Estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhes crentes negativos. Em vez de aceitar o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Em vez de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E Só um como minutinho, cara. Eu sei que está acabando, mas vamos ver se mais 5 minutinhos fecha. Hum. Eu também sublinhei aqui uma fala aqui do Tobias. Admitiam somente o nada. O que é que esses espíritos vão encontrar no plano espiritual? Nada, Vamos lá, gente. O nada. nada. Exatamente. O nada. Porque eles só admitiam nada. O Mauro até conta a história de um espírito que apresenta na reunião mediúnica,
querendo que provasse que ele existia, que ele estava vivo, porque só existia nada, mas ele existia no meio do nada. Então, essa é o que a gente leva para lá. É a nossa crença daqui. De novo, a importância da nossa crença, da nossa transformação aqui. Aqui precisa começar a nossa tarefa. Começar e terminar, né? Em termos reencarnatórios, a gente vai ficar reencarnando até não precisar mais reencarnar. Mas é aqui que a gente vai provar que aprendeu a lição. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono, e como não tinham qualquer ideia do bem, a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Não consegui externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sob meus olhos atônitos. Fim da operação nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias, muito calmo. Narcisa fazia o possível por atender prontamente à tarefa de limpeza, mas debalde. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. Aí que o senhor falou de faxineiro, né? Sim. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico, que recomeçava a educação de si mesmo, na enfermagem rudimentar. Não era nem enfermagem, né? Na limpeza, no serviço de limpeza rudimentar. Ele estava ali no serviço mais humilde, mais simples que podia existir. E estava limpando vômitos. Essa era a ideia. E não precisou ser mandado, né? Pois é. Instintivamente, ele sentiu que tinha necessidade de fazer isso. Que bom. Provavelmente outros esperariam uma ordem para começar a ajudar. Mas ele já tinha pedido trabalho, já queria trabalho, o Clarence já tinha orientado, o Genésio orientou para ele trabalhar, a dona Laura orientou para ele trabalhar também. Então ele estava cheio de orientação para trabalho. O que faltava era a oportunidade. A oportunidade apareceu, como o próprio Genésio disse, quando o trabalho está pronto, quando o servidor está pronto, o trabalho aparece, então a recíproca também é verdadeira. Quando o trabalho aparece, é porque o servidor está pronto e tem condições de executá-lo. Pois é, a casa espírita está cheia de trabalho, mas às vezes quando a gente chama, ninguém quer. Pois é. E aí vai perder uma grande oportunidade. E cada um na sua possibilidade, cada um dá aquilo que melhor possui, né? Que possui de melhor. Um sabe falar, o outro sabe limpar, outro sabe cozinhar, outro sabe, enfim, sabe dar passe, outro é médium. Enfim, todos têm trabalho. E todos os trabalhos são importantes na casa espírita. Ok, Mauro. 10h03, passamos aí 3 minutinhos. Obrigado, Valdemir. Obrigado a todos. Verinha, pela leitura. E Pedro, quando uma casa convida alguém e não tem uma boa aceitação ou receptividade, o problema não está na pessoa que foi convidada, não. O problema está quem convidou. É porque talvez não tenha apresentado ou estimulado nela essa possibilidade de ser útil. Isso acontece demais, né? Então, o problema estão nas lideranças, e não nos liderados. O líder ele precisa inspirar as pessoas, né? Jesus fez isso como ninguém. Inspirava as pessoas que estavam em torno dele. Então, todos queriam estar ali junto. Então, o problema está na liderança, e não no liderado. Então, Existem vários fatores, né? exato. Inclusive, às vezes a pessoa também quer, mas não tem condições, né? Cuida de pai, cuida de família, de trabalho, então, vários fatores, né?
Vamos à nossa prece, agradecendo mais um dia de encontro. Aproveitando que o Nassif está aqui conosco. Seja bem-vindo, Nassif. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos aí. Boa noite a todos. Faz a nossa prece, Nassif, por favor. Mauro, te agradeço, que eu estou na condição aqui, está muito barulho. Ah, tá bom. Tá bem, então. Então, Elaine, pode fazer a nossa prece? Elaine? Liga seu som, Elaine. Tá, liguei. Tá me ouvindo? Sim. Tá bom. Senhor, obrigada pelo estudo dessa noite. Obrigada por todos os ensinamentos que tu trazes para nós, que possamos absorver tudo isso em nossa mente, nosso coração, para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Abençoa a nossa noite, que durante o sono do corpo físico nós possamos estar reunidos com os nossos amigos benfeitores para estudarmos e trabalharmos em Teu nome, Senhor, aproveitando bem essas horas. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Elaine. Gente, um beijo, uma boa semana a todos, tá bom? E amanhã estaremos aqui novamente. Obrigada, gente. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite.